Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist de GR. E dessa aula nós vamos falar sobre taxa de acerto. Posso contar uma coisa para vocês? Quando eu comecei, sabe o que atraía? Setup com 90% de taxa de acerto. Aprenda esse setup que tem 80% de taxa de acerto. Esse tipo de coisa sempre rolava nos grupos que eu participava como sugestão de um operacional. E na maioria das vezes testava. E aí a gente acaba chegando a algumas conclusões. E aí eu quero te dizer uma coisa. Taxa de acerto importa, Pan? Importa. Claro que importa. Mas não somente a taxa de acerto. Sabe por quê? Eu vou dar dois exemplos. Vamos chamar de estratégia 1 e estratégia 2. Então, a estratégia 1 é um setup, ou seja, é um operacional que eu tenho 70% de taxa de acerto. Ou seja, se eu for fazer 10 operações, eu vou acertar 7 e eu vou errar somente 3. Bom, hein? Não chama atenção? E aí eu tenho a estratégia 2, que é o contrário. Eu tenho somente 30% de acerto. Ou seja, das 10 operações que a gente vai fazer, eu vou errar 7 e eu vou acertar só 3. Não parece tão bom, né? Será? Vamos para os números? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Taxa de acerto importa? Sim. Porém, não importa somente esse dado. Então, se você pergunta para alguém qual é a sua taxa de acerto, você não vai conseguir saber se o operacional da pessoa é bom ou não. Vamos usar esse Excel aqui como exemplo. Então, eu tenho aqui um Excel simplesinho, onde eu tenho a estratégia 1, que é 70% de acerto, e eu tenho a estratégia 2, que é de 30% de acerto. Vamos supor que na estratégia 1, quando eu ganhar, eu vou ganhar R$50. E quando eu perder, eu vou perder 150. Afinal, eu acerto muito mais do que eu erro, né? Então pode fazer sentido. Não, sabemos que não é assim que funciona, mas aqui é só um exemplo para que vocês entendam o raciocínio do negócio, tá? Então eu vou colocar aqui 7 operações com ganho de R$50. E as últimas operações eu perco R$150. 3, só 3 que eu perco. Na segunda estratégia é o contrário. Eu ganho 150 cada vez que eu ganho e eu perco 50 toda vez que eu erro. Se a gente for analisar o resultado dessas operações, continua com o mesmo resultado que a gente falou lá no começo? A estratégia 1 parecia muito boa e aí a estratégia 2 parecia mais ou menos porque eu erro muito? Isso aqui é o resultado final. Ou seja, a estratégia 1, que é aquela atrativa, aquela que eu tenho 70% de taxa de acerto, eu no final de 10 operações vou ficar com R$100 negativo. Não é legal. É legal só pro meu ego. É só para falar que eu ganho mais do que eu perco. E a segunda estratégia, que realmente eu ganho mais do que eu perco em financeiro, que é o que me importa. Não me importa se eu estou acertando quantidade maior ou quantidade menor de operação. O que importa realmente é o que vai entrar no meu bolso. Desculpa falar assim, mas eu não tô nem aí se eu erro mais do que eu acerto. O que importa é se eu vou receber ou se eu vou ficar devendo no final de uma análise, ou seja, de uma amostra de resultados. E é por isso que taxa de acerto é legal? É. Importa? Importa. Mas ela sozinha não quer dizer absolutamente nada. Tá? Então, com esse Excel simplesinho, olha só como a gente consegue ver que nós temos que avaliar mais do que somente a taxa de acerto. Galera, é importantíssimo saber qual é a taxa de acerto do seu operacional. É importantíssimo você entender como funciona o seu operacional, principalmente para que nos dias ruins que vão acontecer, nas operações ruins que vão acontecer, você tenha consciência de que quando você perder, você vai perder pouco
e quando você ganhar, você vai ganhar muito. E principalmente que a conta vai fechar no longo prazo. Eu sou analista, como vocês sabem, então eu passo recomendações de operações no mini índice e no mini dólar. E muitas vezes eu tenho uma taxa de acerto, por exemplo, de 48%. Varia, tá? Tá entre 50% e 60% minha taxa de acerto. Mas teve meses que eu fechei com 45%. E ainda assim, nosso resultado final foi positivo. Por que que foi positivo? Porque eu soube controlar o tamanho da minha mão quando eu estava numa fase ruim. Então eu uso uma mão menor quando eu estou nessa fase de erro e aumento a mão quando eu estou numa fase boa. Nesse sentido, eu consigo ter pelo menos um resultado financeiro no longo prazo. E se a sua estratégia, se o seu operacional tem uma boa taxa de acerto, vamos fazer essa continha, vamos ver qual está sendo o payoff das suas operações, se você está ganhando mais ou se você está ganhando menos na conta final, que é o que realmente importa. Então faz essa análise das suas operações como lição de casa, descubra qual a sua taxa de acerto e qual o seu resultado financeiro das operações. Isso vai te ajudar a compreender e entender melhor seu próprio operacional. E se você não opera ainda, não caia no papo de siga a minha estratégia que eu tenho 100% de acerto e você vai ficar rico. Não existe isso, tá? Se alguém te prometer isso, sai correndo, fecha tudo, procura por pessoas sérias que realmente aconselhem a verdade do mercado, que é uma delas, é isso que aprendemos nessa aula. Toda estratégia terá fases boas e fases ruins. E o segredo é ganhar mais quando a gente ganha e perder menos quando a gente perde. Desta maneira, você terá resultados positivos no longo prazo e sobreviverá no mercado. Então, taxa de acerto importa? Importa. Mas sozinha não importa nada. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, espero que tenham gostado. E no próximo vídeo, bem importante inclusive, vamos juntar tudo o que a gente aprendeu até agora. E vamos saber qual o caminho que a gente deve seguir a partir de agora para começar de vez e começar certinho. Espero vocês lá!